Mas eu queria que você dividisse um pouco pra gente como foi a sua infância também, porque a gente sabe que, eu lembro de ver matérias, foi uma infância muito difícil, né? Sua família sempre foi muito humilde, muito pobre, você perdeu seu pai muito cedo, né? Então, eu queria que você contasse como foi essa superação para você conseguir se tornar jogador de futebol profissional e acho que você conseguiu mudar a realidade da sua família através da bola, né? Como tantos casos que a gente tem no nosso país, mas queria que você contasse pra galera aí que não sabe um pouco da sua história de vida até você chegar no Palmeiras, mano. Pô, legal, cara. Assim, como você falou aí, contou basicamente, deu uma resumida, mas é isso aí mesmo. Eu nasci lá no Rio de Janeiro, minha família toda de lá, família bem pobre mesmo. Perdi meu pai com 11 dias, nasci, ele morreu, foi assassinado, foi roubar, né? E aí os próprios amigos dele mataram ele naquela divisão ali. Mas era de tráfico de drogas. Isso aí, ele era traficante. E aí morreu, já tinha o meu irmão, minha mãe. E aí foi criando eu e meu irmão, depois ela teve um outro marido, foi meu pai assim que me criou. E depois também ele, tenho 2 irmãs, depois também ele morreu, atropelado. Caralho. E aí, assim, minha mãe... 2 pais que você teve na vida, então? 2 pais. E minha mãe criou nós 4 sozinha, tá ligado? Caralho. Junto com a minha avó. Por um tempo minha avó ainda me criou também, que me acompanhou. Minha avó que me levava fui pro Botafogo com 13 anos. Mas jogava nos projetos lá da Vila. E aí, com 13 fui pro Botafogo. Aos 16, quem me levou pro Botafogo foi o Alex, que é o roupeiro até hoje lá do Botafogo. Viu eu jogando lá no campo lá da rua. Falou, pô, tu é bom de bola, hein? Vou te levar pra fazer um teste. Falei, pô, já é. Toda vez que ele passava, eu pegava a bola aí que eu driblava mais dos moleques, né, pá. E nada dele me levar, pô. Aí no outro ano deu certo. Me levou, fiz o teste no Botafogo, passei. Com 16 anos, o meu empresário conhecia o Jorginho. Aí mandou o meu DVD, na época, pro Sedex. Mandou o DVD pro Jorginho. Jorginho viu e falou, manda ele vir pra cá, pô. Aí vim pra cá com 16 anos. Aí quando cheguei aqui na Padre Antônio Tomás, aqui do lado, né? Aí, pô, alojamento. Falei, caraca, mó chorando pra caramba. Falei, que isso, cara, vou aguentar ficar aqui não. Mano, eu conto essa história até hoje. Quando eu cheguei, almocei, bifão lá e tal, falei, quer saber? Vou voltar nada. Comida boa pra caramba, falei, vou ficar por aqui mesmo. E aí, como você falou, eu fiquei 10 anos aí direto. Caralho, sensacional, velho. Mas e como foi? Porque eu imagino que mesmo no Botafogo também você não tinha um salário, né? E Não. eu acho que você se apegou muito no futebol também pra sobreviver a essa realidade difícil, né? E imagino que sua família ainda tinha um receio de ou você ir para um lado errado da vida, né? Como que foi? Você sempre teve a cabeça de se manter no lugar certo, acreditar que poderia ter um jeito de vencer na vida sem ser indo para um lado mais pesado? Como que foi essa vivência de comunidade para ter essa resiliência também de, cara, sabe? Quero ser jogador. Porque eu lembro de uma entrevista da sua mãe falando que com 7, 8 anos você falava, vou ser jogador de futebol, vou te dar uma casa. E isso Isso aí ela foda, conta, porque caiu ela fritando ovo, aí na goteira, pingou no negócio do ovo. Aí eu olhei assim e falei, mãe, você é jogador ainda, vou te dar uma casa, tá ligado? E assim, cara, foi muito difícil, né? Porque eu tive perdas de vários amigos mesmo. Tive dentro de casa meu próprio pai, né? Com isso, com o tráfico, que é uma realidade muito pesada do Rio de Janeiro. Lá na comunidade onde eu sou criado, na Vila Kennedy, é bem forte mesmo. Até hoje. Até hoje, até pior. A verdade é essa. Caralho. E assim, muito pela minha mãe, né, cara? E pela minha avó, que sempre lutou. Minha avó não deixava a gente ir no flipper, pô. Pegava no flipper, tá fazendo coisa errada. No flipper ela já não deixava, pra que a gente não se misturasse naquele ambiente ali e ficasse vivenciando aquilo. E aí, através do futebol, cara, eu falei, cara, só o futebol que vai fazer eu mudar a minha vida, a vida da minha família, dar uma casa melhor pra minha mãe, poder sair daqui, tá ligado? Então eu e meu irmão, a gente se apegou muito a isso. E também não entristecer minha mãe, né, cara? Porque ela já tinha perdido meu pai, já do tráfico. E aí, cara, graças ao futebol, e eu falo até hoje também, graças ao Palmeiras, por ter vivido aqui esses 10 anos, eu pude mudar a realidade, assim, da minha família toda. Hoje minha mãe não mora mais lá, eu também não, então foi muito bom o esporte, né? O esporte em si, o futebol. Eu me apeguei muito a isso, né? Porque já tinha perdido muita gente, cara, no tráfico. Minha mãe não aceitava. Os vizinhos ali também tinham algumas tias que falavam, não, vai só jogar bola, tá fazendo coisa errada ali, não, pra cá. Porque se perde, cara. Infelizmente, a juventude se perde.
Foda demais esse relato. Agora já chegando aos 16 anos, você falou que se apaixonou pelo PF do Palmeiras, né? Pelo rango. Como que era a realidade da base do Palmeiras naquela época? Porque hoje é outra coisa, né? Hoje a estrutura que o clube oferece pra molecada, até de investimento, é outra parada, né? Mas naquela época a gente sabe que tava começando a melhorar, acho que ali com o Jorginho mesmo foi o start do clube começar a apostar mais, investir mais na base. Mas como que era? Você morava onde? O clube oferecia um alojamento? Como foi esse primeiro ano de base até você começar? Porque você chega com 16, né? Você estava no Sub-17. Primeiro ano do juvenil, né? Como que era nível de... Eu imagino que você não ganhava, você devia ter uma ajuda de custo só, né? Ganhava... Meu primeiro contrato profissional, assim, meu primeiro contrato no Botafogo não ganhava nada, absolutamente nada. Por várias vezes não tinha nem dinheiro da passagem para ir treinar. Foi uma grande questão, assim, às vezes... Minha mãe não tem de onde tirar. E aí, depois veio aquele coisa da escola, que aí eu ia treinar com o cartãozinho da escola, tipo, aí deu uma aliviada. Porque durante um bom tempo, eu ia com a minha avó, e aí depois não tinha dinheiro para eu e minha avó. Eu comecei a ir sozinho, com 13 anos, que era longe, ia sozinho. E aí depois não tem dinheiro para ir treinar. E aí, quando eu vim pro Palmeiras já, primeiro contrato 6 meses. O Jorge falou, vem pra cá de 6 meses, a gente vai avaliar ele 6 meses, vai ficar aqui. R$800 na época. Ganhava R$800, mandava os 800 pra minha mãe, que eu não morava no alojamento aqui. Não gastava com nada, não tinha... O máximo que eu ia... não tinha custo nenhum. O máximo que eu ia tomar uma casquinha no Bourbon e tava bom demais. Mandava pra minha mãe e pra minha avó pra sustentar lá meus irmãos também. E... Cara, foi muito bom, assim, morar aqui na região. E aí fui crescendo ali. Minha diversão era ir ver o Palmeiras, né? Nos jogos e ver os jogos. Mas a base aqui, cara, era legal. Tinha profissionais muito qualificados também. Até hoje também tem um pessoal que eu vejo que ainda permaneceu da base. Mas não era essa potência. Acredito que hoje, pô, a gente tá falando aqui em off que tem mulher que já ganha absurdo. Naquela época, era ajuda de custo, um ou outro ganhava os 800, tá ligado? Então era bem mais difícil a própria base, mas era bom pra caramba, cara, era bom. Nunca deixou de ser ruim, não. E quando você chegou aqui no alojamento, com quem você dividiu os quartos ali? Tem alguns nomes conhecidos da torcida que você compartilhou a hospedagem no alojamento? Cara... Assim que eu cheguei, eu tenho uma rapaziada que eu sou amigo até hoje, que foi o Paulinho, que ele não chegou a jogar no profissional do Palmeiras, ele era de São José. Assim que eu cheguei, falei, cara, triste pra caramba, falei, cara, conheço ninguém, mas primeira vez indo pra fora, né, saindo do estado. Claro. Falei, caraca, mané. E aí fiz contato com ele, aí a gente fez amizade até hoje, mas dos moleques, no Palmeiras naquela época ali, morava no alojamento, Patrick, barriga de cavalo, morou um pouquinho, teve o Fernando, um volante. Aí teve o Jean, que hoje tá o Jean Carlos, um canhoto. Jogou alguns jogos. Que ele tava na Juventude, será? Ele passou pela base do Palmeiras? Passou. O Vinícius não morava no alojamento. Vinícius não morava no alojamento. E o Gabriel Silva, que a gente entrevistou aqui, que era da base naquela época. Gabriel Silva também, lateral. Gabriel morou no alojamento. Não moramos no mesmo quarto, mas tinha aquele prédio ali que o pessoal morava ali, ficava o pessoal da base. Aí a base era ali naquela rua mesmo, na Padre Antônio Tomás. E aí vocês treinavam lá no CT de Guarulhos? Lá em Guarulhos. Saía sempre de manhã, o busão levava, trazia. Às vezes quando era 2 períodos, bate e volta.